Então, novamente, saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos no momento ímpar da Escola Sagrada, que é o capítulo 27, terminando o capítulo 27. Essa foi a última semana de vida de Jesus, que é a semana da Páscoa. Nós agora em abril teremos a Páscoa. A Páscoa vai ser sempre a primeira lua cheia depois do dia 21 de março. É quando o nosso calendário, que é solar, se enquadra com o calendário bíblico, que é luno-solar, com a lua e o sol. Por isso que tem ano que a Páscoa é em março e às vezes é em abril. E sempre quando a Páscoa vem em abril, o calendário dos judeus tem o 13º mês. É chamado Adar II. Essa semana de Cristo, ele agora morreu no madeiro. Nós lemos em Deuteronômio 21, 22 e 23, que é maldito aquele que é pendurado no madeiro. O seu corpo tem que ser tirado do madeiro antes do pôr do sol e ser enterrado. No tempo de Cristo, ele era enterrado numa vala rasa, como indigente, todo maldito, morto, condenado por morte, por agressão, homicídio, suicídio, ladroagem, seja lá qual for o motivo, foi pendurado no madeiro, ele tem que ser enterrado fora do cemitério dos outros. Nós vimos na semana passada como que é importante uma sepultura para um judeu. Abraão comprou uma área de terra para ter uma pedra, para cravar nela, encravar nela ali a sepultura. Primeiro foi enterrado sua esposa, depois ele em Maquipela. Ele pagou preço alto por isso. E ainda chamamos a atenção como nós, um grande número de protestantes e denominações protestantes, a gente costuma não ter o mesmo cuidado com as nossas sepulturas e com nossos mortos. Coisas que eles têm até hoje. Então, um bom momento para a nossa reflexão. E como que 2 discípulos de Jesus, que até então só se encontravam com Jesus à noite, às escondidas, para não serem repreendidos pelo Sinédrio ou pelos fariseus, 2 príncipes, 2 senadores, participantes do Sinédrio, foram lá pedir Pilatos o corpo de Jesus. É certo que em Mateus 27 diz que foi José de Arimateia, mas lá em João a gente vê que foi José de Arimateia e Nicodemos para pedir o corpo de Jesus. E eles passaram os 50, os bálsamos todos ali no corpo de Jesus. Por isso que é o termo embalsamar, é dar um banho, passar bálsamo no corpo e enrolar numa mortalha. Um pano que nunca foi usado, um lençol que ele nunca tinha usado. Diz ali a tradição que era preparado para ele aquele jazigo. E o jazigo dele, como era cortado em pedra, ele tinha 2 compartimentos. O primeiro, onde a família podia ficar ali se organizando para chorar o seu morto, já dentro da caverna cavada. E o segundo, que é nele que rola a pedra para trancar, que ficava o corpo lá dentro como se fosse numa mesa, encravado também em pedra. E os doutores e senadores, os fariseus e senadores, vão lá buscar Pilatos para pedir, para montar guarda em volta daquele túmulo de Cristo, porque eles dizem, aquele embusteiro falou que ele ia morrer, e nós ouvimos ele falar isso, e depois do 3º dia ele vai ressuscitar. Então bota a guarda lá para tomar conta aonde ele está morto, lá onde ele está enterrado. E ele mandou uma guarda completa, o Pilatos. Não, vocês têm a guarda, pode levar. E além da guarda, foi colocado o selo do governador. O selo era uma fita fininha, colada, e nos 2 extremos um material derretido com o selo do governador. Aquilo ali, qualquer movimento, rompe aquilo ali. E romper um selo de um governador é um negócio seríssimo, porque é a autoridade representando o rei de Roma, que era o rei do mundo. Mas nós vimos também que o Arimateia e o Nicodemos, segundo a lei da Páscoa, que está em Números, eles, por lidarem com o corpo de Jesus, não vão poder tomar ceia pascal, não vão poder participar da Páscoa.
só um mês depois. Então fique pensando aqui, como é que ficaram aqueles dois diante do Sinédrio, diante dos outros religiosos, diante de todos que ele fazia parte. Eles temiam a represália da parte dos outros. Agora declararam, além de pegar o corpo de Jesus, botar lá para enterrar no jazigo de um deles, e ainda agora, já que vocês lideram com aquele corpo morto, não pode participar da Páscoa. E vimos semana passada uma observação interessante, é que no mesmo livro de Números, diz que aquele que não participa da Páscoa, a sua alma será extirpada do meio do povo. Ele não era morto, mas era excluído. E a gente tem aqui uma preocupação muito grande, quando a maioria dos evangélicos em geral, do cristão em geral, lê 1 Coríntios 11, quando Paulo diz, analisai o homem a si mesmo, se deve ou não participar da ceia do Senhor. Aí muitos têm medo daquela palavra e acabam se eximindo de tomar a ceia. E este é o momento ímpar de pedir perdão pelos pecados, se reconciliar com Deus e com a fé e com Jesus. Ah, mas se eu tomar indignamente, diz Paulo, que muitos dormem, quer dizer, morrem e ficam doentes. Eu posso tomar cuidado com a palavra de Paulo. Paulo está chamando a atenção daquele ou daquela que vai tomar e não está nem aí para o sangue de Cristo. Vai continuar pecando do mesmo jeito que pecava, fazendo as coisas do mesmo jeito que fazia uma hipocrisia tremenda. Um túmulo caiado. Para este, sim, Paulo decreta realmente. Mas para aqueles que com sinceridade querem se achegar ao Senhor, querem se reconciliar com Deus em Cristo Jesus, a gente não pode esquecer que no Apocalipse, acho que é 21:14, vamos ver? 21:14. Não é 21:14 não, deve ser 22, vamos ver aqui. É 22:14. Quem achar aí pode ler. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade do Senhor. Amém. Quer dizer, olha só, aqueles que guardam os seus mandamentos, mas as outras versões trazem uma palavra que é a mesma coisa. Além daquele que está ali, qual outra versão está escrita aí? Aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Deixa eu falar uma coisa aqui para a igreja. Nós somos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando a gente pensa no sangue, não é pensar que é como um líquido que lava a nossa roupa melhor do que os sabões que são vendidos por aí no supermercado. Infinidade de marcas e qualidades e preços. Não, irmãos. Não pensem apenas no líquido. O sangue representa a vida. A vida de Jesus nos lava para termos vida. Ele diz, eu tenho a vida eterna, eu posso dar minha vida, eu posso tomá-la novamente. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá eternamente. É a vida dele. O sangue representa a vida, em contraposição à morte. Na sua morte, ele nos dá vida. Por isso que quando ele morre na cruz, diz Mateus, o terremoto fez com que alguns santos ressuscitassem e saíssem do sepulcro. Depois, quando Jesus entra ressurreto na cidade, eles aparecem com ele lá também. A morte de Jesus traz para nós um espírito vivificante. E aí a gente vê com clareza plena o que diz lá Filipenses, que é onde diz, e ele se aniquilou, tomando forma de servo. Enfrentou a morte por mim, por você, por cada um de nós. E essa morte de Cristo é para nos dar coragem e ímpeto de entrar além do véu. E só entra além do véu aquele e aquela que lava suas vestimentas no sangue do Cordeiro e aí tem capacidade de guardar os mandamentos de Deus para ter direito à árvore da vida lá na Jerusalém celestial. Essa capacidade, essa competência é dada a nós por esse espírito vivificante que Cristo nos dá. Adão trouxe para nós o espírito de vida. A gente está vivo aqui porque é Adão, de pai para filho. Mas o espírito vivificante é de Cristo. E esse espírito vivificante é para nos dar coragem de entrar além do véu. Então, ao participar do pão, que representa o corpo de Cristo, e do vinho, que representa o seu sangue, nós temos essa recomendação para entrar além do véu onde nosso
precursor, sumo sacerdote, Jesus de Nazaré, entrou uma vez por nós, para resolver de vez as nossas demandas com Deus. Então, meu conselho é, quando chegar a ceia, a Páscoa, não tenham medo, tenham coragem e vamos participar, porque nós somos lavados e redimidos é neste sangue, nesta vida que Jesus derramou na cruz para nos salvar, para nos dar redenção. Mateus 27, vamos voltar aqui então agora para Mateus 27. Então nós vimos do 57 ao 59. Então alguém para ler para nós. Lê para nós, Laninha. 60 e 61. Amém. Outra pessoa agora. Estava chegando a mãe. 66. Não. 60. Vamos fazer o seguinte. Vamos ler do 57 até esse 60. Vamos lá. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José. Isso aí. Também era discípulo de Jesus. Então, era um discípulo que só se encontrava com Jesus à noite. Ele e o Nicodemos era assim. E vinda, este foi ter com Pilato e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilato mandou que o corpo lhe fosse dado. Então, nesse íntere, os líderes religiosos já foram pedir para Pilatos para quebrar as pernas dos pendurados, porque já estava ficando tarde e aquele corpo tem que ser tirado antes do pôr do sol. Quando eles foram lá para quebrar as pernas dos que estavam crucificados, só quebraram dos dois ladrões, porque eles viram que Jesus já havia falecido, já estava morto, havia expirado. E mesmo assim, um soldado, para ter certeza absoluta, pegou uma lança, foi do lado de Jesus e furou. E quando ele furou, saiu água e sangue. Quer dizer, quando sai água é porque então já coagulou. Então, ó, ele está morto mesmo. Então Pilatos manda, vai lá, esse moço está morto mesmo, como é que é? Ah, não, já morreu. Ah, então pode dar o corpo para ele. Pode dar o corpo para ele. Então, continua. Moisés. E José, tomando o corpo, envolveu-o no fino e limpo lenço. 60. E pôs os seus sepulcros nove que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Pode ler o 61, então, já que você está lendo. E estava ali Maria e Madalena, e a outra Maria assentada defronte do sepulcro. Então, vocês já notaram que são sempre as mulheres que estão ali perto? Como que as mulheres são importantes para o ministério de Jesus? Elas que são as mais corajosas de estarem perto, assistindo, vendo tudo ali. E a história da igreja vai demonstrando sempre a participação feminina, sempre com essa coragem, sempre com esse ímpeto de estarem mais próximos do trabalho. Não estou falando mal da macharada. Eu estou dizendo que as mulheres estão sempre presentes no ministério de Cristo. Cristo as honrou e elas honraram o Senhor. E as irmãs devem ser honradas pela igreja. Isso é importantíssimo. Elas têm um papel importantíssimo na história da igreja. Toda a história da igreja. Toda a passagem da história da igreja até o presente momento. Isso não pode passar despercebido. Isso tem que estar sempre sendo lembrado por nós. Então, essas Marias estavam lá vigiando, né? Agora, então, alguém para ler para nós o versículo 62, 63 e 64. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos que aquele enganador vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Pode ler o 64.
Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim, o último erro será pior. Então veja bem, quando Jesus falou, eis que derruba esse templo, não fica pedra sobre pedra, em 3 dias o reedificarei, lá atrás ele estava usando como acusação para dizer que Jesus destruiria o templo. Mas agora, e a gente sabe que ele estava falando do seu próprio corpo, agora eles estão dizendo que é do próprio corpo sim. Agora estão dizendo que é do próprio corpo sim. Então olha só o que está acontecendo, que situação é essa que está acontecendo aí. Pastor, Sim. dessas Marias aí que vem juntado, Maria vai com as outras? Também, né? Várias situações da condição humana, né? As mulheres estão participando, e a Maria está participando, entendeu? Esse monte de Maria. Um monte de Maria, está sempre Maria, 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 né? É interessante isso aí. Nós sabemos muito bem que no catolicismo tem essa adoração a Maria, que é representado por inúmeros outros nomes femininos, de outras santas, tá certo? Mas para a igreja, principalmente aqui para Mateus, nós temos que lembrar o seguinte: Jesus é o Messias. Jesus é o Messias. Ele é daquele que falou Moisés: ouve Israel, no meio de vós surgirá um profeta como eu, a ele ouvi. E Maria, em aramaico, em hebraico, é Miriam. Quem era Miriam? A irmã de Moisés, apoiou Moisés o tempo todinho, desde pequenininho, desde nenenzinho da cesta, ela que vigiou, ela que olhou, ela que falou com a princesa, ela que levou para a mãe ser a ama de leite, tomar conta e tudo. Olha a importância dela o tempo todo com Moisés, o tempo todinho, até um dia que ela se desentendeu com ele. Mas até o desentendimento dela com ele está lá na Bíblia mostrando. Ela era a irmã mais velha. E como é que é o nome do pai de Jesus? José. Yosef. Ou seja, José no Egito, Miriam no Egito, Moisés, o Messias. Então alguns nomes é para estar sempre lembrando. E agora saber que tem outras, não é só a mãe dele. Existem outras que apoiaram a Jesus, aquele que Moisés disse que viria, como uma irmã que está lá ajudando, apoiando o tempo todo no seu ministério, até na sua morte. Elas que estão vigiando, elas que depois vão querer levar uma representação para ele, porque não puderam fazer tudo isso que está acontecendo. Mas nesse meio tempo, o que está acontecendo aqui é que o seguinte: no dia seguinte, verso 62, que é o dia da preparação, reuniram-se os príncipes e os sacerdotes. Quer dizer, o dia da preparação. Essa preparação é essa aqui, ó. João 19. João 19, 14. Porque a palavra em grego é paraseve. Nós sabemos bem que os judeus até hoje, quando chega na sexta-feira, o 6º dia da semana, meio-dia para 2 horas da tarde, eles param tudo para se prepararem para guardar o Shabat, que é o sábado. Como nós aqui. Só que a gente não para 2 horas, às vezes as pessoas vêm do serviço e tudo. Então tem todo esse preparo. Porque o sábado tem um rigor dentro da lei. Nós vamos ler daqui a pouquinho qual é o rigor da lei. Mas esse dia é esse aqui, ó. Era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Quer dizer, era quase meio-dia. Então agora eles vão pendurar Jesus. Então o Pilato diz, ó, já que é a preparação da Páscoa. Quando a gente está lendo Mateus, é preparação da Páscoa. Por que então a gente está falando isso? Porque é o seguinte: no dia seguinte, é assim, a Páscoa, o cordeiro é morto às 3 horas da tarde do dia 14 de Abibe. Isso é lei. Isso está em Levítico 23, isso está em Êxodo, é lei, tem que matar o cordeiro até 3 horas da tarde do dia 14. Depois do pôr do sol é dia 15,
Para nós, o cômputo natural que fizeram, secular, é meia-noite. Para a Bíblia, não. É o pôr do sol, à tarde e amanhã. Horebe e Beca. Boker, né? Horebe e Boker. Tarde e manhã. Então, veja bem. Depois do pôr do sol, eles têm que comer essa Páscoa. Tudo que foi preparado no dia 14. Dia 14 é Páscoa. Dia 15 é o primeiro dia da festa dos pães asmos. É um sábado grande. Porque ele é festivo. É a independência de Israel. Eles viveram no Egito hebreu. Eles saem do Egito nação hebreia. Israel de Deus. Povo, é o nome de um país, é o nome de um povo, um israelita. Muda tudo. É uma outra página que vira com a Páscoa. Então, eles agora vão falar no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se esses príncipes e sacerdotes para falar com Pilatos. Eles não entrariam na casa do Pilatos se esse dia depois da preparação fosse o sábado do 7º dia, em hipótese alguma. A maioria diz, não, Jesus morreu na sexta-feira, então eles foram no sábado. Para ir no sábado na casa de Pilatos, como diz os doutores, tem que ser depois do pôr do sol. Aí eles dizem assim, perderam tempo preciosíssimo, porque fica 24 horas sem ninguém tomando conta. E não ficou 24 horas sem ninguém tomar conta do sepulcro. Porque esse dia da preparação não era sexta-feira, era a preparação da Páscoa para ser comido no dia 15. E esse dia acontece assim, vamos fazer uma comparação do que acontece no sábado do 7º dia e o que acontece num sábado festivo. Que sábado é Shabat, quer dizer cessação, cessou o trabalho. É santa convocação. E nesse dia ninguém faz obra servil, ninguém vai trabalhar, ninguém vai produzir, é para descansar. Só que lá neles aqui no hebraico, ou no aramaico, não tem feriado. Parou, é sábado. A palavra para essa parada, essa cessação, é sábado. Shabat em hebraico. Quer ver? Vamos ver aqui. Vou mostrar aqui na Bíblia aqui para a gente ver. Vamos ver aqui Êxodo 16. Vamos ver aqui. Quando ele escolhe o maná. Êxodo 16, versículo 23. Pode ler o 23 aí, quem achar. Êxodo 16, 23. E ele disse, isso é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Em que quiserdes cozer no fogo, cozei. E o que quiserdes cozer em água, cozei em água. E tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã. Quer dizer, você tem que preparar no dia anterior, na sexta, né, no 6º dia, para no 7º dia estar tudo pronto. Você não vai mexer com comida, senão as irmãs iam continuar trabalhando. As mulheres iam continuar trabalhando. Êxodo 35, 3. Êxodo 35, 3. Esse é o ponto mais relevante a respeito desse assunto, que tem a ver com a cozinha. Ele está falando do sábado, 6 dias vai trabalhar, mas o 7º será santo. Aí no verso 3 ele diz o que aí? Então, eles acendiam o fogo para esquentar, para aquecer, acendiam as lâmpadas para ficar claro dentro de casa, no inverno acendiam fogo, no verão e nos outros também para se proteger dos animais que poderiam chegar, eles estão no deserto e tudo, aquelas fogueiras mesmo para servir de proteção, mas para cozinhar não, é uma regra para cozinhar, para fazer o alimento, entendeu? Agora vamos ver como é que chama, Levítico 23, só para a gente ter esse preâmbulo. Por que nós estamos dizendo que eles foram conversar no sábado festivo da festa da Páscoa?